Olá pessoal, vamos lá, né? Fazer a resolução dos exemplos. E antes de fazer a resolução dos exemplos, só para a gente frisar, né? E recapitular uma coisinha que eu coloquei ainda na aula, no vídeo da aula, beleza? Ó, se você observar, ó, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, L inicial, é o comprimento inicial da peça, né? Ou do sólido. Quando esse sólido ele sofre uma variação de temperatura, tá, pessoal? Quando ele sofre uma variação de temperatura, o que é que acontece, pessoal? Acontece uma dilatação linear, ok? Acontece um esticamento ali daquela peça. Então, essa peça ela aumenta de tamanho, obviamente. Em tudo que ela aumenta de tamanho, pessoal, então a gente tem o valor de L, que é o novo valor da peça, é igual ao valor de L inicial mais o valor de ΔL. Ficou parecendo um A aqui. Então, ΔL. Beleza? Então, é isso, ok? Aí, ó, presta bem atenção, tá, pessoal? Prestem bem atenção aqui comigo para que vocês agora entendam as questões que eu vou passar para vocês. A 1, a 2 e a 3. Antes de entrar propriamente nas questões, eu preciso abrir um parêntese. Uma outra dica que eu tenho que dar para vocês. Vamos voltar um pouquinho no tempo. E aí, por que o senhor vai fazer isso, professor? Você deve estar se perguntando agora nesse exato momento. Estou fazendo isso porque eu sei que no decorrer da explicação, no decorrer da resolução dessas questões de dilatação linear, você vai ter dúvidas e vai recorrer a essa explicação, ok? Então, para que a gente não pare lá, eu vou logo abrir um parêntese agora. Ao finalizar, fecho o parêntese e a gente retoma o nosso assunto. Se a gente voltar lá no primeiro ano de física, o professor, ele falou do metro, ele falou aí falou dos múltiplos do metro e dos submúltiplos. Aqui, como trata-se de dilatação linear, a gente vai trabalhar muito com os submúltiplos. Quem? Milímetro. Vai trabalhar com o tal do centímetro. E às vezes o tal do decímetro. Então é importante que vocês saibam disso aqui, ó. Quando o professor ensinou isso a vocês lá, em algum momento ele colocou que 1 milímetro equivalia, né? Se eu fosse transformar em metro, seria 0,01 metros. 0,01 metro, ok? O centímetro seria 0,01 metro. O milímetro 0,001 metros. O centímetro 0,01 metros. Se você tiver dúvida, milímetro é 100 ao contrário aqui antes da vírgula, né? Ou depois da vírgula, melhor dizendo. E depois da vírgula aqui, ó, eu tenho um 10 para centímetro. E o decímetro seria 0,1 metro. Beleza? Só que agora eu vou escrever isso de uma outra maneira. Ó, o milímetro, 1 milímetro, equivale a 1 vezes 10 a menos 3 metros. 1 centímetro equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ou se você quiser, só coloca o 10 a menos 3 e o 10 a menos 2, tá? Porque tudo que multiplica por 1 é igual a ele mesmo. Mas se botar o 1 na frente, aí não tem problema. E 1 decímetro é igual a 1 vezes 10 a menos 1 metro. Guarda bem isso, porque muitas vezes vai ter questão mandando você transformar de metros para milímetro, para centímetro ou para decímetro. E isso aqui, ó, vai ser fundamental para que você consiga fazer a transformação. E eu já coloquei em notação científica porque vai trabalhar com notação científica, tá, pessoal? Então, e se liga, a potência de base 10 na notação científica ela é importantíssima. De tal modo que, tipo, tem questão que ao invés de eu escrever, se eu tenho lá o valor de 100, é melhor colocar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. Se eu tenho o valor de 1000, é melhor colocar um 10 à terceira.
Ô, professor, eu tenho um valor de 40. Vamos logo escrever isso em notação, né? 4 vezes 10. Tem um 10 a primeira aqui, ó. Vocês vão ver que à medida que eu vou fazer as questões, vocês vão entender o porquê essa potência de base 10, ela vai me ajudar muito a não depender de calculadora. Então, vamos, né, depois dessa explanação aqui sobre essa meio que uma revisão, a gente vai para a primeira questão, certo? A primeira questão diz assim, ó, uma régua de alumínio com coeficiente de dilatação alfa, 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, ó, eu tenho o coeficiente de dilatação, tenho o comprimento em centímetros, que é 200 centímetros, e tenho, primeiro, a 20 graus, essa peça estava, né, essa régua estava com 200 centímetros. Mas aí ele pergunta, qual o seu valor em centímetros? Centímetros, tá, pessoal? Do seu comprimento, ele quer saber o novo comprimento, pessoal. Ele não quer saber só quanto cresceu, não. Ele quer saber o novo comprimento depois que houve uma variação de temperatura de 20 para 60. Aí a gente, vamos lá, né? Vamos primeiro lembrar. A alfa foi 25 vezes 10 a menos 6. Beleza? Só para a gente conferir aqui, ó. A alfa foi 25 vezes 10 a menos 6. Aí eu tenho o valor de L inicial, que é o tamanho da régua inicial, está em 200. Aí se liga nisso aqui, ele já está em centímetros. Bom é que no final não vai precisar transformar, beleza? 200 centímetros. E a variação da temperatura, que ele chama de ΔT, né? Ela vai ser 60, né? Porque ele estava em 20, foi para 60. Então vai ser 60 menos 40, final menos inicial. 60 menos 20, perdão. 60 menos 20. Então, ΔT será igual a 40 graus Celsius. Vamos para a fórmula. A fórmula diz que ΔL é igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT. Então, ó, a variação do comprimento da régua foi 200 vezes valor de alfa é 25 vezes 10 a menos 6. Já estou vendo aqui. Menos 6. Tá? Aí a gente tem ainda, ó, vezes quem? Vezes 40. Eu vou continuar na outra página aqui, ó. Aí eu já vou mudar isso aqui, tá? Presta atenção. Ó, 200 vezes 40 vai dar 8.000. Então eu já vou fazer o cálculo aqui, ó. 200 vezes 40 é 8.000. Então, ΔL é igual a 8.000 vezes 25 vezes... Aí eu tenho um 10 a menos 6 ali, né? Então, eu tenho 10 a menos 6. Só um minutinho. Então, eu tenho 10 a menos 6 aqui, pessoal. Vamos colocar 10 a menos 6. 10 a menos 6. Então, vê só. Aí, o que é que vai acontecer? Vejam bem, lembra que eu disse a vocês, ó. Esse 8.000 é o mesmo que... Aí eu vou ter aqui, ó. 8.000 é o mesmo que 8 vezes 10 a terceira. E aqui eu tenho 25 vezes 10 a menos 6. Aí, preste atenção, ó. Esse 10 a menos 3 e esse 10 a menos 6 vão fazer uma multiplicação de bases iguais. Eu vou ter, ó, ΔL é igual a 8 vezes 25. 8 vezes 25 é igual a 200. Bom, 10 a terceira vezes 10 a sexta vai ser 10 a menos 3. Como assim, professor? Ó,
bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Ó. 3 mais menos 6, ou seja, 3 menos 6 vai dar menos 3. Isso aqui se trata de centímetros, não é metro, então não entra naquela relação que a gente fez quando eu abri o parênteses antes da explicação geral. Aí aqui, ó, tem uma coisinha que 200 eu posso escrever ele de outra maneira. Posso escrevê-lo assim, ó. ΔL é igual a 2. 200 é 10. É 2 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 100? Aí eu tenho 10 a menos 3. Aí agora, ó, vai ficar ΔL. ΔL é igual a 2 vezes 10, porque eu vou repetir a base e vou somar os expoentes de novo. Ó. 2 menos 3 vai dar menos 1. Então ficou 10 elevado a menos 1. Bom, pessoal, 10 elevado a menos 1, eu vou passar para outra folha. 10 elevado a menos 1, se a gente voltar lá para o ensino fundamental, 10 a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 10. Tá? Bom, 1 sobre 10, né? Ô, professor, se fosse 10 a menos 2, seria 1 sobre 10 ao quadrado. Ó. Se liga que aqui é o inverso, tá? Aquela questão do inverso. Então, 1 sobre 10 elevado a 1 positivo, que não precisa aparecer. Se fosse 10 a menos 2, seria 1 sobre 10 elevado a menos 2. Mas, voltando para cá, eu vou ter o quê? Vou apagar isso aqui para não enlouquecer vocês. Ó. Voltando para cá, né? Eu vou ter o seguinte. Ó. Isso aqui equivale, ó, se você dividir 1 por 10, você vai encontrar o valor de 0,1. Então, se eu tenho 2 vezes 10 a menos 1, então eu tenho 2 vezes 0,1, que é o mesmo que 0,2 centímetros. Esse, portanto, é o valor de ΔL. Ora, se esse é o valor de ΔL, mas a pergunta eu queria saber, qual é o comprimento total? Né? Ou ele não pergunta assim, qual é o comprimento a 60 graus? Ou seja, quando a temperatura variou para 60, ela aumentou isso aqui, ó, 0,2 centímetros. Mas antes, né, a peça media 200 centímetros. Então, L, lembra que eu disse que L é igual a L inicial mais ΔL. Então, L é igual a 200 mais 0,2. L é igual a 200,2 centímetros. Beleza? Essa é a primeira questão, tá, pessoal? Aí, ó, a segunda questão diz assim, um fio metálico, tá, pessoal? Essa aqui, ó, segunda questão. Um fio metálico, tá? Aqui é o segundo, ó. Um fio metálico tem 100 metros de comprimento e coeficiente de dilatação 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. A variação de comprimento desse fio, quando a temperatura... Aí ele botou varia de... mas varia 10 graus Celsius. Então ele já está dando a variação, tá, pessoal? A variação é 10 graus Celsius. Ele não está variando de 10 para outra temperatura, não, tá? Então a variação é 10. Comprimento inicial do fio é 100 metros. E o coeficiente de dilatação, ele só quer saber, no caso, a variação do fio. Vamos ver qual foi a variação do fio. Ele dá alternativas, né? Vamos ver essa variação, quanto que foi. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que ver, né? O valor de L é 100, aí eu tenho 17 vezes 10 a menos. Então, basicamente, ó, primeira coisa, o valor de L inicial, 100 metros. Variação da temperatura, 10 graus. E o coeficiente alfa
pelo que a gente viu ali, é 17 vezes 10 a menos 6. Beleza? Aí eu tenho uma formulazinha bem legal para a gente substituir ΔL igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT. Aí eu tenho ΔL é igual o L inicial ali, ó, 100. Lembra que eu disse que 100 é 10 ao quadrado? Não vou colocar agora não. 100 vezes. Aí eu tenho que botar 17 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação da temperatura, que é 10. Perfeito esse 10 aí, tá? Aí, ó, nota comigo. Esse 100 é 10 ao quadrado, pessoal. Mas se você quiser, você pode multiplicar 100 vezes 10, que dá o mesmo que 1000. 1000 vezes 17 vezes 10 a menos 6. O 1000 eu posso escrever ele daquele jeitinho, né? 10 a 3 positivo. 10 a terceira. Por quê, professor? 10 vezes 10 é 100, né? Vezes 10 é 1000. Então, 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, uma multiplicação com produto de 10 3 vezes, eu vou ter ali 1000. Ok? Aí, ó, 17 vezes 10 elevado a menos 6. Olha só o que eu vou ter, ó. Na frente do 10 a terceira aqui tem 1. 1 vezes 17. Vamos passar para o outro lado, né? Passar para outra folha. Eu vou ter assim, ó. ΔL é igual a 17. E lá eu tinha o que, pessoal? Eu tinha, ó, 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Significa que eu tenho 10 a menos 3, tá, pessoal? Porque eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 3 positivo menos 6 vai dar 3 mais menos 6. Mas no caso vai ficar 3 menos 6, que vai ser igual a elevado a menos 3. Isso em metros. Agora vê só. Analisa aqui comigo. Vou fazer questão. Ó. Presta atenção nisso. E tem isso aqui. Ó. Isso significa que eu tenho o quê? Eu tenho 1 milímetro. O 10 a menos 3 com o M de lado significa que é 1 milímetro. Mas se eu tenho um número na frente multiplicando ele, então isso aqui sendo 1 milímetro, eu vou multiplicar por 17. Então, ó, o ΔL, na verdade, a variação foi de 17 milímetros. Tem alternativa para isso, pessoal? Tem alternativa para 17 milímetros? Tem. Letra A. Então, a letra A está correta. Aí você pode dizer assim, professor, mas não tem essa alternativa D aqui, ó. Deixa eu apagar aqui ela. Ó, alternativa D aqui, 17 vezes 10 a menos 3. Mas perceba a unidade, ó. A unidade está em milímetros. Nós achamos lá em metros. Então, não poderia ser essa, ok? Se liga nessa questão da unidade. Eu estou vendo que acho que eu vou dar uma aula só disso. Beleza? Aí tem mais uma coisinha aqui, ó. Terceira questão para a gente encerrar. Uma barra de cobre homogênea e uniforme mede 20 metros a 0 graus. Calcule a variação de comprimento. Essa é só para calcular ΔL. Então, só vou calcular ΔL nesse terceiro aqui, ó. Aí, ó. Calcule a variação do comprimento dessa barra em milímetro, tá, pessoal? Milímetro. Quando aquecida, ele botou quanto aqui, mas está errado, tá? Perdão aí. Quando aquecida a 50 graus Celsius, ou seja, vai variar de 0 para 50, então eu já sei que a variação é 50. E a dilatação de cobre é 1,6 vezes 10 a menos 5. Vamos lá, pessoal, vamos calibrar o negócio aqui, ó. Presta atenção. Vamos lá. O alfa, que é o coeficiente, é 1,6 vezes 10 a menos 5.
O L inicial é 20 metros. A variação da temperatura foi 50 menos 0, que é a mesma coisa de 50 graus. Aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que ΔL é igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT. Aí eu tenho o seguinte aqui, pessoal, ó, ΔL, deixa eu melhorar isso aqui, ΔL é igual a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, tá? Vezes, qual for o valor de ΔT? 50, né, pessoal? Vamos botar o 50 aqui, ó. 50 vezes 50. Aí eu vou ter, ó, 20 vezes 50, que vai dar o que, pessoal? Vai dar aquele... Então, ficou 1000, né, pessoal? Ficou 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 5. Aí, vê só, o 1000 aqui, ó, ele vai ser o mesmo que 10 a terceira. Esse 1,6 eu vou reescrevê-lo, 10 a menos 5. E aí eu vou ter o seguinte aqui, pessoal. Eu vou repetir 1,6, tá? E aí, presta atenção. Bases iguais, base 10, repete a base e soma o expoente. 3 menos 5 vai dar menos 2. Bom, isso tudo está em metros. Só que ele quer a resposta em milímetros. E agora, como é que eu faço a resposta em milímetros? Eu tenho metros e eu tenho 10 a menos 2. Pô, professor, o senhor disse que 10 a menos 2 é centímetro. Mas vai servir para mim eu transformar isso aqui em centímetro? Não vai servir. Então eu tenho que ter a ideia aqui, ó, do seguinte. Tá vendo esse 1,6 aqui, ó? Isso é notação científica juntamente com esse número todo aqui, ó, notação científica. Analisa comigo e vê como que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode fazer da seguinte maneira, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. Essa vírgula anda uma casa para trás, então eu vou ter o que, pessoal? Eu vou ter um tal de 16, né? Só que quando ela andar uma casa para trás, ela andou nesse sentido aqui, ó. Quando a gente anda para a direita, eu boto aqui, ó, no expoente, eu tenho que, no caso, diminuir a quantidade de casa que eu andei. Eu andei uma casa, então eu vou diminuir, menos uma casa. Se eu tenho menos 2, menos 1, eu vou ter 10 elevado a menos 3 metros. Bom, 10 a menos 3 é milímetro, certo? Quando está assim, ó, 10 a menos 3 com um sinalzinho de metro do lado. Então, isso aqui é milímetro. Então, significa que a resposta da variação foi 16 milímetros. Ok, pessoal? Então, foi isso, nosso exemplo. Eu sei que pode ter ficado algumas dúvidas, né? Porque esse assunto ele é um tanto quanto chato nesse sentido, porque ele envolve medidas de comprimento, notação científica, então precisa uma atenção bem apurada. Eu recomendo que você assista mais de uma vez para poder entender. Forte abraço a todos, até breve.